Os ataques à organização adventista por causa do filme O Resgate. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje vamos falar sobre a extensa e recorrente polêmica entre a Igreja Adventista do Sétimo Dia e a ideia do cinema. Bom, eu não vou fazer um vídeo completo sobre esse assunto, inclusive eu penso em um dia produzir algo mais extenso, mais profundo sobre esta questão. Mas para contextualizar, é importante as pessoas entenderem que no passado, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tinha no seu manual, que é basicamente assim o seu documento máximo em termos de organização, na relação entre a organização, administração e membresia da igreja, em termos das doutrinas, dos procedimentos em relação à igreja e etc. E no passado, o voto batismal dentro do manual da igreja, etc., traziam de forma explícita e clara que o cinema não era um ambiente para o cristão. Já faz 2 edições do manual da igreja onde a palavra cinema foi retirada dentro desses contextos, pelo menos no manual da igreja, inclusive no próprio voto batismal votado no manual da igreja não existe mais a palavra cinema. E esse fato ele é interpretado de maneiras diferentes entre algumas pessoas. Alguns dizem que a igreja já está caminhando para flexibilizar essa questão, outros estão dizendo que não, e a igreja simplesmente está ampliando a linguagem para, de alguma maneira, tornar a igreja mais consciente em relação ao consumo de qualquer mídia, não só o cinema e etc. Mas 2017 não tem sido um ano fácil, né? Inclusive eu me lembro de um comentário de um pastor no Facebook que dizia assim, né? Que 2017 está sendo um ano difícil para os adventistas que querem manter essa polêmica adventista contra o cinema. Por quê? Porque nesse ano foram lançados 2 grandes filmes aí que acabam polemizando essa questão da Igreja Adventista em relação ao cinema. O primeiro, produzido por Hollywood, Até o Último Homem, uma superprodução, Mel Gibson, etc e tal, e aí gerou bastante polêmica também. E agora existe uma produção adventista do Sétimo Dia, genuinamente, que flui da igreja, né? E que é o filme chamado O Resgate. Eu não vi o filme ainda, não sei te dizer se ele é uma qualidade boa ou ruim, mas eu vi o trailer, gostei do trailer, gostei da qualidade. Aí, claro, preciso ver o filme para avaliar o enredo, etc e tal. Mas em termos assim, do trailer eu gostei. E caso você não tenha visto, eu vou colocar para você então dar uma olhadinha no trailer desse vídeo. Se você já viu e quiser passar, passa para frente, a gente vai voltar para pensar um pouquinho sobre alguns ataques que a Organização Adventista do Sétimo Dia tem sofrido, inclusive da parte de membros da própria igreja, por causa desse filme. Dá uma olhadinha no trailer aí. Sorria. Tá bom assim? Ai, que lindo. Só não esquece de colocar na legenda da foto, tá? O Rei da Montanha. Tem gelo no topo da montanha, mas me dá um pouco de medo. Medo de quê, meu amor? Não sei dizer. Acho que é porque a montanha ainda é um território desconhecido pra mim. Eu conheço tudo nessa montanha, meu. Pode ficar tranquila que eu não vou deixar nada atrapalhar nossa escalada. Emitiendo un alerta para todos los montañistas. Posible tempestad se está aproximando. Retorne cuanto antes al campamento base. Cambio fuera. A gente tem que voltar, Adam. A gente tem que sair daqui, não é? Joana, eu não quero voltar. Tenta entender, é o meu sonho. No sabemos si tu hermano está con vida. Ya pasaron 48 horas y no tenemos comunicación con radio. Mas que rota eles pegaram? El conocido atajo del diablo.
Bacana, pessoal, então você deu uma olhada aí nesse trailer, então o filme O Resgate, é interessante que então ali está claramente a colocação do logo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, depois no final coloca lá, né, quem produziu, quem dirigiu, os atores, etc, e no fim está escrito, né, uma realização Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nesse contexto já começaram a surgir grupos e pessoas atacando a Igreja Adventista do Sétimo Dia pela produção, veiculação desse material. E aí nós temos assim, por exemplo, Daniel Silveira do Congresso MV, nós temos aí a página A Voz do Terceiro Anjo, se eu não me engano é uma página no YouTube, no Facebook. Também assim, dentro desse contexto, a própria TV Terceiro Anjo, Leandro Dalla tem produzido coisas sobre cinema e teatro, e como que a igreja não pode se misturar com nada disso, e acabam então fazendo o quê? Colocando Ellen White contra a igreja e citando textos dela para, de alguma maneira, acusar ou atacar a organização de uma forma indireta ou de uma forma explícita e direta. E para você ver que eu estou falando algo que é de fato e de verdade, eu vou colocar para você alguns prints aí em relação a esse pessoal falando desse tipo de assunto por aí, tá bom? Dá uma olhadinha aí. Ok, meus irmãos e irmãs, então a gente percebe aí, esse assunto tá fervendo por aí, o pessoal tá discutindo, tá conversando, tá confrontando, tá estudando. E aí, assim, olha, o que que acontece? Essa postura da gente citar Ellen White para atacar a igreja, ou para atacar pessoas, etc., é uma postura que tem que ser muito melhor avaliada do que frequentemente é dentro desse tipo de contexto, tá? É claro que a gente pode, inclusive deve, discutir o teatro, o cinema da época de Ellen White e avaliar essa questão, aquilo, né, os alertas e proibições e questões que ela coloca que são importantes. De qualquer forma, você não pode também descontextualizar tudo que Ellen White escreveu e simplesmente transportar aquilo da época que ela escreveu para hoje. Ellen White falou contra a fotografia, e creio eu que esse pessoal todo aí, né, Daniel Silveira, Leandro Dalla, Voz do Terceiro Anjo, usam fotografia. Ellen White falou contra a bicicleta, e em alguns contextos vai saber se esse pessoal anda de bicicleta por aí. Ellen White falou contra fanatismo, e eu vejo que esse pessoal não tem muito problema com o fanatismo na prática. E além disso, o que acontece? É muito importante entender que esse tipo de ministério, grupo, pessoa, etc., frequentemente então pega as citações de Ellen White que lhes convém para a defesa de um ponto ou de outro ponto que seja importante para eles, e esquece que o espírito de profecia não é feito somente das partes que eles gostam ou que eles mais usam. Então, vou citar alguns exemplos aqui para ficar claro para vocês. Então, assim, olha, nós temos dentro do espírito de profecia algumas questões importantes que muitas vezes não são atentadas, né, não se atenta para elas no contexto desse tipo de pessoa que prega esse tipo de ataque contra a organização. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aí do Leandro Dalla, da TV Terceiro Anjo, que fala aí, etc., do que está acontecendo dentro da igreja e tal. Bacana. Uma das bandeiras desse pessoal tem que ver com a música, né? Então eles dizem lá que a música com bateria é algo assim que você não deve usar por prudência e por princípios bíblicos X, Y e o espírito de profecia. E aí eles distorcem completamente a Bíblia, o espírito de profecia, para ensinar assim, que a bateria é perigosa e deve ser evitada. Agora veja, o que acontece? Vai lá, por exemplo, Patriarcas e Profetas, página 610, e ali você encontra Ellen White falando sobre 1 Crônicas capítulo 10, onde se fala de Saul. E ali, quando que Saul encontrou os profetas, a escola dos profetas, e foi transformado e tocado pelo Espírito Santo e etc. O que Ellen White fala? Ellen White fala que os profetas ali naquele caso fizeram a Saul a saudação usual e também o presentearam com 2 dos 3 pães que eles tinham, né? Em Gibeá, sua cidade, um grupo de profetas voltando do lugar alto cantavam louvores a Deus, com música de flautas, harpas, saltérios e tambores.
Aproximando-se Saul deles, sobreveio-lhe o Espírito do Senhor, e ele também tomou parte no seu cântico de louvor, e com eles profetizou. Falou com tão grande influência e sabedoria, e com tanto fervor se uniu ao culto, que aqueles que o conheciam exclamavam com espanto: o que é que sucedeu ao filho de Quis? Está Saul também entre os profetas? Tendo-se unido Saul com os profetas em seu culto, uma grande mudança operou-se nele pelo Espírito Santo. Então Ellen White chama a música com um tambor de louvor, fala que é aquele culto a Deus e transformou pessoas. Então, não existe no espírito de profecia nenhuma ideia de que a música, o louvor com tambor é demoníaco e deve ser banido do culto porque é perigoso, porque pode citar a presença do diabo e do pecado no meio da igreja. Então essa tese não existe no espírito de profecia. E por que eu estou citando esse exemplo? Para dizer o seguinte, pessoal, vocês querem atacar a igreja por causa de cinema e usar o espírito de profecia, mas você não crê em tudo que o espírito de profecia diz. Inclusive você mesmo vai lá na TV Terceiro Anjo e ensina claramente algo que tem a implicação de que esse texto aqui de Patriarcas e Profetas é um texto herético, porque está dizendo que a música com o tambor é louvor e que transforma pessoas e é um culto abençoado e etc. Então essa seletividade para com os textos de Ellen White simplesmente indica o quê? Você pensar algo que você possa usar como acusação, porque você quer acusar, e aí tem que se entender qual é a intenção da acusação à organização da igreja por causa do filme O Resgate. E geralmente, o que acontece? Esse tipo de gente, de ministério, etc., pregam também toda aquela ideia do perfeccionismo, que a gente pode viver sem pecar, e aí vamos lá, Caminho a Cristo, página 62. Profanos como somos, não podemos obedecer perfeitamente uma lei santa. Nós não somos santos sem pecado, nós somos santos em Cristo, perfeitos em Cristo, e vencemos o pecado pela graça de Cristo e não de forma absoluta e definitiva antes da transformação da nossa natureza. Ellen White falou lá, Patriarcas e Profetas, página 373. Em sua natureza pecaminosa, o homem não poderia guardar a lei. Quanto a natureza pecaminosa não é retirada do homem pela glorificação, não existe perfeição pela lei, sem pecado, e etc. E o que acontece? Daniel Silveira não crê nisso. Então assim, ó, esse pessoal aí tá usando textos de Ellen White que falam contra teatro, cinema, para atacar a organização da igreja, mas eles mesmos não creem em tudo que Ellen White diz, não seguem tudo que Ellen White ensina. Então o que acontece? Simplesmente está se usando Ellen White para brigar com a igreja em nome de dizer que nós, os ministérios independentes, temos uma mensagem melhor do que essa igreja apostatada e mundana e diabólica e que está rejeitando o espírito de profecia. Geralmente é esse tipo de argumentação que é feita de forma direta ou indireta da parte desse tipo de pessoa, e quando você vai avaliar as próprias mensagens dessas pessoas, existe uma seletividade daquilo que eles creem em relação a Ellen White, aquilo que eles seguem de Ellen White, de maneira que simplesmente eles fazem o quê? Atacam a igreja para minar a confiança dos membros no que a igreja ensina, no que a igreja pratica e etc., para chamar os membros a se dedicarem ou a serem mais fiéis a esses ministérios independentes e etc. E esse é o caminho que esse pessoal tem seguido de forma sistemática e constante, e por isso então que a gente vê que por detrás desses ataques à organização adventista existe simplesmente um grupo tentando enfraquecer a mensagem da igreja perante o seu público, perante os seus membros, para adquirir a lealdade para as suas próprias agendas fanáticas e equivocadas.